Boa noite a todos. É sempre duro falar depois da oração. Todos pegaram? Pegaram? Alguém não pegou? Não? Alguém sabe o que é isso? Será que é... Pega uma pra ela também. Será que é porque se vocês tiverem fome no meio da palestra? Acho que eu fiquei meio cansado de falar tanto durante a semana inteira. Eu vou pedir para o Feijão ajudar a gente hoje. Ele vai me ajudar com a aula. Hoje a gente chega na última parte dessa oração. E a primeira linha dessa última parte é... Pois é dando que se recebe. Dando que se recebe. Normalmente a nossa perspectiva na vida, a nossa atitude é de receber. Não dá. Normalmente a nossa mente está voltada para o que eu ganho com isso. Sim, naturalmente. O ao contrário é um esforço. Uma vez tinha passando uma pessoa numa floresta e ele começou a ouvir um grito: socorro, socorro, socorro. E aí ele chegou mais perto e tinha um buraco. E tinha uma pessoa dentro do buraco. E ele falou: me ajuda, caí nesse buraco, eu não consigo sair. Ele falou: claro que eu vou ajudar. E aí ele estendeu a mão e falou assim para essa pessoa que estava dentro do buraco: me dá a sua mão. E aí quando ele falou, ele estava assim, a hora que ele falou me dá a sua mão, essa pessoa fez assim. Ele não entendeu, ele tentou de novo: me dá a sua mão. Aí essa pessoa ficou lá dentro. E aí ele pensou um pouco, entendeu, ele falou: é um avarento. E aí ele falou: vou fazer diferente. Pega a minha mão. Aí na hora ele esticou a mão e pegou. Ele não queria dar a mão, ele queria pegar a mão. Nós somos assim também. Então ele está falando de uma atitude de que você só vai receber se você dá. Então vamos começar com o nosso feijão. Se eu quero colher um saco de feijão sem plantar, eu consigo? Não. Se eu ficar esperando todo dia, eu for lá na minha horta, sem ter plantado esse feijão, não saiu nada ainda. Nenhum mísero feijão eu consegui colher ainda. Quanto tempo eu vou ficar esperando nascer? Minha vida inteira. Então, planta e depois você vai colher. Essa é a lei universal, essa é a regra. Dá e você vai receber. São Francisco está falando de uma lei. Alguém sabe que lei é essa? Lei do feijão. Ação e reação. Lei do karma. Ação e reação. São Francisco está falando da lei do karma e o feijão vai nos ensinar a lei do karma. O que mais o feijão pode ensinar para a gente? Se eu plantar um feijão, eu não posso esperar nascer um pé de ervilha. Não? Se eu plantar um feijão, eu vou colher muitos feijões. E o que isso quer dizer para nossas vidas? Se você fizer uma ação negativa, plantar uma semente negativa, como você pode esperar que vai ter uma colheita positiva? Uma semente plantada positiva vai te dar muitos frutos positivos e uma semente plantada negativa vai te dar muitos frutos negativos. Então isso é certo. Essa lei não tem exceção. Você plantou, você vai colher, isso é fato. E aí algumas pessoas falam:
Mas eu estou fazendo tanto bem, eu estou rindo, meditando, eu estou ajudando, eu estou indo na missa, e ainda só chove canivete na minha cabeça. Que raio de dando que recebe é esse? Eu estou dando o bom, o bem, fazendo bem, e ainda assim eu estou recebendo mal. Será que é uma exceção da lei? O que será? Agora, eu trouxe uma outra amiga semente, que eu estava lembrando dela. Hoje é uma aula agrícola. Essa semente é de tâmara. Se você planta um feijão, quanto tempo ele demora para germinar? Rapidinho. Rapidinho o quê? Uma semana. Uma semana. Então, algumas sementes nascem rápido. E por que eu lembrei dessa semente de tâmara? A gente tentou plantar uma para ver. Aquilo lá não saía da terra nunca. Depois de meses saiu um fiozinho, eu falei, será que é alguma coisa ali? Depois de mais um mês eu falei, é alguma coisa, mas não sei o que é. Ela está 6 meses e não saiu nem esse pedaço. E aí alguém veio me falar para me dar a notícia animadora, que eu não sei se é verdade, preciso averiguar, que uma tâmara para sair demora 100 anos. Quem planta não colhe. Então, melhorou, tudo bem. Melhorou. Então, o feijão demora 1 mês praticamente você colhe. E a tâmara, uma vida você colhe uma. Está lá, quase a última respiração, finalmente. Aí você já não tem mais dente para comer, já era. Então, o que quer dizer? Não quer dizer que todas as suas ações vão germinar no mesmo tempo. As sementes que você plantou vão ter tempos diferentes para germinar. Isso é uma perspectiva. Você tem que ter a certeza de que tudo que você está fazendo, você vai colher. Tudo. Dando o que se recebe. Mas não necessariamente no tempo que você imagina ou espera. Saiba que você vai receber. E lembra disso. Se essa é a regra que eu vou plantar e eu vou colher, o que eu quero para a minha vida? Todos nós estamos esperando amor, alegria, perdão, tudo que São Francisco fala. Só que será que eu estou oferecendo isso? Será que eu estou plantando isso? Lembra que o feijão ensinou? Não dá para eu colher ervilha plantando um feijão. Não dá para eu colher amor plantando discórdia e ódio. Não dá, impossível. Então, o que eu quero plantar para a minha vida? O que eu quero colher? Isso é o que a gente tem que pensar. Senão essa equação não funciona. Dando, se recebe. E além de receber ter o tempo de, mesmo você fazendo boas ações, tem uma outra coisa dessa lei do feijão, ou lei do karma. Não vai cair. A gente já plantou várias outras sementes. Então, talvez algumas sementes que você plantou antes do feijão, naquele solo talvez tinham outras sementes anteriores. Então elas têm um tempo antes, elas vão germinar. Então, às vezes a gente tem algumas situações desafiadoras ou negativas, e talvez a gente tenha tido uma vida virtuosa de valores, mas ainda assim, tinha algumas sementes já naquela terra, e elas estão germinando. Os mestres têm uma perspectiva diferente. Por isso que eles falam que as pessoas que não têm nenhum caminho espiritual, pensam que o pessoal que tem algum caminho espiritual é meio maluco. E o pessoal que já tem clareza do caminho, entendem como tem que viver, olham para as pessoas no mundo, tem alguma coisa errada também. O que eles falam? O que significa quando, vamos entender, o que significa quando você passa por uma situação desafiadora, difícil, um problema? Nessa lei de karma, nessa lei de germinar a semente. Oba, me livrei de uma. Essa semente já germinou. Eu estou colhendo esses frutos, acabou. Então, quando uma coisa negativa acontece na minha vida, foi uma semente que eu plantei. Não existe, ai meu Deus, por que eu não fiz nada? Você não lembra, mas você plantou uma semente. Então você está colhendo, e o que acontece?
você está se libertando. Então, toda vez que você passa por um desafio, um problema, uma situação talvez não muito agradável, significa que o seu saldo de karma negativo, o seu saldo de sementes indesejáveis está diminuindo. Mas aí tem o outro lado, porque a gente fica o tempo inteiro buscando elogio, coisas boas, a gente está buscando sempre isso. Então ele fala que toda vez que você recebe uma coisa boa, que saldo que está indo embora? Positivo? A gente tem dois saldos de karma. Você tem um karma positivo, que é o seu crédito para você gastar, e você tem o karma negativo, que é o seu débito para você pagar. Então, toda vez que uma coisa desafiadora, algo como um obstáculo surge na sua vida, você está quitando o seu débito. E toda vez que um monte de coisa boa acontece, você está usando o seu crédito. Tudo bem, o cartão de crédito é para usar, mas tem que ter um problema, tem que ter alguma coisa. O que é necessário? O saldo? Você tem que ter um saldo. Se você não tiver saldo e ficar usando um cartão de crédito, quando chegar no final do mês, já era. E o que isso quer dizer? Não tem problema, desfruta da vida. Busca as coisas boas, mas tenha saldo. Faça por merecer. E aí usa o seu crédito. É um perigo. O do karma é mais do que 4%. Sim, então para ter esse saldo tem que acumular mais mérito. Tem que acumular mérito e ter cuidado com gastar. Por exemplo, tem uma pessoa que está investindo, ela quer comprar uma casa. Ela vai sair em qualquer lugar e ficar gastando? Não, ela vai olhar e focar, ela falar, cada centavo que eu economizar, eu vou investir naquela casa. Ela tem um foco para isso. E assim é nossas vidas. A gente tem uma meta. Eu quero me transformar, eu quero crescer. Por que eu vou ficar usando meus créditos com um monte de coisa desnecessária? Por que eu vou ficar mendigando elogio? Por que eu vou ficar chamando atenção? Por que eu vou usar o meu cartão de crédito desnecessariamente? Se eu tenho algo para investir que é muito maior, que é a minha evolução espiritual, que é a minha iluminação. Então, cada um tem que saber qual o seu saldo, cada um tem que se preocupar em como aumentar o saldo e cada um tem que ter muita atenção em como usar o seu cartão de crédito. Dá para entender isso? De agricultura a gente foi para a economia. A gente vai passar por vários setores, ministérios. Dá para entender? Como eu tenho que viver. Lembra disso, essa lei nunca falha. Swami Vivekananda, que foi um grande mestre, que foi o primeiro a vir para cá para o Ocidente em 1893, ele falava: se você tem força no seu coração, dê, ofereça e nunca olhe para trás. Nunca espera nada em troca. Porque lembra, a gente falou ontem, se você dá e espera algo em troca, você é um comerciante. E aí ele continua, ele fala: enquanto eu viver nesse mundo, eu vou ofertar o quanto eu puder. Esse mundo está faminto de amor. Então, eu vou dar o quanto eu puder de amor. Esse mundo faminto de amor, a minha meta é oferecer amor, ao invés de ficar esperando. Quanto mais a gente oferecer, mais a gente vai receber. Mais do mesmo. Então, essa coisa é simples, esse cálculo. Olha para a sua vida e pensa o que você quer receber e ofereça. E não espere, porque ele vai chegar. Hoje ou amanhã você vai receber. Então não fica esperando o resultado, não fica esperando acontecer e quando vão te dar. Vai acontecer. Isso não pode ser alterado, isso não muda. Essa regra, essa lei é inviolável. Faça com sinceridade e não espere o resultado, não olha para trás, continua fazendo. E você está garantido. Seu plano de aposentadoria, seu plano de previdência está garantido. Mudamos para a área de saúde agora. Certo? Alguma pergunta?
Dando, se recebe. A próxima. Perdoando, que se é perdoado. São Francisco falou numa mesma oração 2 vezes de perdão. Eu acho que deve ser importante esse negócio aí. E acho que para ele frisar também, além de ser importante, as pessoas não devem estar ouvindo muito bem. Ou não deve ser tão fácil de praticar. Esse ato de sentir-se ressentido, de sentir magoado, esse ato de deixar essas coisas na sua mente, no seu coração, é um dos piores venenos, essa incapacidade, essa mágoa. Isso tem que sair. E aí, vocês podem perguntar, e se eu não tiver força para fazer isso? Se você não tiver força, alguém tem força. Então, tudo bem. Você não tem a capacidade de perdoar alguém ou esquecer alguma situação? Compartilha com Deus, em oração. Compartilhe a sua incapacidade de perdoar. E isso vai se tornar a sua força. E isso vai ser o caminho para você perdoar. Se você não consegue perdoar uma pessoa diretamente, ora para Deus e pede para Ele perdoar. Fala, Deus, é muito para mim, não dá. Você, por favor, faça isso. Tem pessoas que às vezes vêm conversar comigo sobre esse negócio de raiva e dor e mágoa e ressentimento. Aí eu falo, tá bom, não precisa falar com essa pessoa, não precisa chegar perto dela, só chega e fala, lembra dela na hora de orar. Impossível. Não dá, não consigo. São Francisco deveria ter repetido 108 vezes esse negócio. Então, compartilha. A gente não precisa ser seres humanos perfeitos e fortes e ter essa capacidade plena de perdoar, mas compartilha, oferece. Lembra que esse negócio de guardar dor, ressentimento e mágoa acabou com a nossa vida, estraga. Certo? Compartilha. Eu não tenho força, Deus. Meu coração é desse tamanho, cheio de negatividade. Como eu vou perdoar? Como eu vou expandir? Mas você é o perdão. Eu sou sua criança. Por favor. Eu não quero nutrir essas coisas, mas eu não consigo. Eu não quero pensar mal, eu não quero ficar triste, mas acontece, você cuida de mim. Você habita aqui também, então se manifesta. Orar com sinceridade nunca vai ficar sem resposta. Certo? Quem pode perdoar? Quem está em condições de perdoar? Deus, tudo bem, mas aquele que tem a capacidade de julgar ou de punir que pode perdoar. Não? Alguém te fez mal, você tem a capacidade de punir, pelo menos mentalmente, e de julgar. Então, só uma pessoa que está nessa condição de ou julgar ou de punir que pode perdoar. E perdoar é só para pessoas fortes. Fracos não conseguem perdoar. Apesar de que, aos olhares do mundo, uma pessoa que perdoa é fraca. É um sangue de barata. Como ele pode deixar isso? Nem fala nada. Somente os corajosos podem perdoar. Perdão. Uma vez tinha um monge. E ele estava tomando banho no rio Ganges. E tinha uma pessoa de fora observando. E aí, ele viu que esse monge estava tentando pegar alguma coisa na água e tirava a mão. E ele tentava de novo. E ele chegou mais perto, era um escorpião. E aí, toda vez que ele ia tentar pegar esse escorpião, o escorpião, picava ele. Aí, doía e ele era de novo. E essa pessoa falou, o que está acontecendo? Será que é um escorpião de estimação? E ele, depois de tentar, essa pessoa não aguentou mais, falou, deixa eu perguntar uma coisa, o que você está fazendo? Você não está vendo que toda vez que você coloca a mão aí, ele falou, estou tentando salvar esse bichinho. Ele falou, mas você não percebe que toda vez que você vai chegar perto dele, ele te ferroa, e você está sentindo dor, você não... E ele falou, não é maravilhoso o que esse escorpião está ensinando pra gente? A natureza do escorpião é picar. Mesmo agora que ele está morrendo afogado,
ele continua mantendo a natureza. E aí ele falou, a natureza humana é perdoar. A natureza humana é olhar para o outro. Se o escorpião, que é um ser quase inconsciente, mantém a natureza dele, por que eu não vou manter a minha de ajudar? Chegar nesse nível, não importa se alguém vai te ferroar, não muda a sua natureza, não muda o seu coração, a sua essência. Perdoando, que se é perdoado. Como perdoar? Sabe uma coisa que é mais fácil para a gente perdoar? Antes de você mandar aquela pessoa para a cadeira elétrica, ou julgar, ou olha para dentro de você e olha para os seus erros. Conheça os seus erros, conheça as suas fraquezas, conheça os seus defeitos. E quando você olhar para os defeitos, para os erros dos outros, mesmo em relação a você, não é tão grave assim. Aqui dentro tô me sentindo em casa. Quando você se coloca nessa posição, ou quando você se identifica com aquilo, fica mais fácil. Porque o que acontece normalmente, nós temos o que a gente chama de autoindulgência. Os meus erros, isso passa. Isso aqui eu me perdoo. Só que o mesmo erro no outro, imperdoável. Então olha para si mesmo, descobre o dark side of the moon dentro de você. E isso vai te ajudar também a compreender os outros por que estão fazendo aquilo e perdoar. Tem dois lados que são ruins. Essa autoindulgência de você olhar para os seus erros e ignorar e falar, tá tudo certo, não tem ninguém vendo, vai passar. Isso é péssimo, porque eles continuam lá dentro aumentando. Mas tem pessoas também que não têm a capacidade de se perdoar. Se colocam para baixo e pegam o chicote. E isso também não funciona. Porque você não cresce, você não tem a chance de crescer. Então, auto-perdão também é importante. Perdoar nós mesmos e perdoar os outros. É um treino, a gente tem que treinar. E a gente tem muita oportunidade para isso, sim ou não? Várias, o tempo inteiro. Tem muita coisa para fazer. Certo? Alguma pergunta? Pode. É preciso a pessoa se perdoar primeiro, né? Para ela poder depois dar conta de perdoar o outro. Sim. É que nem todos têm essa capacidade de não se perdoar. A maioria já está perdoado. Não importa o que ela faça, já está perdoado, garantido. Às vezes a pessoa fica pensando no erro dela e não sabe. E tem uma coisa, quando você se ressente muito com uma pessoa, com alguma ofensa, isso a gente já falou. O que significa isso? Se você se incomodou muito, é que aquele negócio está dentro de você. Aquilo lá só foi um reflexo de algo dentro de você. Você olhou para algo que está dentro de você e aquilo doeu. Está tudo conectado, não existe separação. Mais consciência. Certo? Qual é a última parte? Morrendo que se vive para a vida eterna. Puxa vida. Dá, tudo bem. Oferecer, perdoar, tá bom, é difícil. Mas agora morrer também? Deixa demais. Francisco, ele... Vamos voltar para o feijão. Talvez ele possa nos ajudar. O que significa morrer? A gente pode entender de algumas maneiras o que significa morrer. Renascer do outro. Primeiro vamos entender a morte. Morrendo que se vive para a vida eterna. O que significa... Porque vamos entender a morte como morte natural nossa. O que significa se eu morrer eu vou alcançar a vida eterna? Ser é eterno. Esse corpo aqui é um obstáculo para a nossa vida eterna.
Porque a gente olha para ele e se identifica com ele. Então vamos olhar para o nosso feijão de novo, ele está me inspirando. Ele me falou uma coisa agora. Se você pega esse feijão aqui, ele tem uma forma, tem um nome, tem uma cor. Se você pegar ele e mastiga agora, vai ter algum gosto? Não, não vai ser bom. Não vai ser digesto, não vai ter muitas propriedades. Você vai ter que cozinhá-lo, temperá-lo, depois você vai colocar na boca. E só depois de colocar na boca ainda não é o suficiente. Você vai ter que mastigar e a hora que desaparecer esse nome, essa forma, essa cor, você vai ter a experiência do que estava dentro do feijão. O nutriente, o sabor, tudo está dentro desse nome, desse forma, desse negocinho pequeno, certo? Nós somos esses feijões. Dentro dessa casca, dessa forma desses feijões, tem feijão fino, feijão grosso, feijão pequeno, feijão grande, feijão branco, feijão preto. Só que isso é só a casca do feijão. O sabor e a nutrição está dentro do feijão. E esse nome e essa forma escondem o sabor e a nutrição. Dá para entender ou não? Então, o que é a morte? Todo mundo tem pavor da morte. Mas o que é a morte? Não importa se está iluminado ou não. O que é a morte? É uma libertação? Você saiu da casca. Imagina a alma que é infinita, eterna, sem limite. Vem e confinada num corpo pequenininho e esmagada lá dentro. Imagina, ela deve ter claustrofobia. Toda apertada. E tinha um mestre que falava assim, esse mundo é engraçado. Quando uma alma que está livre, imersa em Deus, nasce num corpo, é o terrível, ela está sofrendo. Mas todo mundo está, quando ela nasce um bebê, a alma está esmagada lenta. Todo mundo, bem-vindo. Esse mestre fala, todo mundo está falando, bem-vindo à cadeia. E aí, quando uma alma se liberta do corpo e fala, estou livre de novo, todo mundo chora. Ai, foi embora. Swami, mas então não seria bem mais fácil alcançar a libertação com o corpo sutil? A gente chega lá. Tem 2 versos da Gita que falam sobre a forma do feijão. Ele não vai falar do feijão. Assim como um homem, uma pessoa coloca novas roupas e deixando as roupas velhas e inúteis para trás, da mesma maneira, a alma recebe um novo corpo, deixando aqueles velhos e inúteis para trás. Libertação. E tem um outro verso. Antes do nascimento, todos os seres estão no estado imanifesto. Eles vão se tornar imanifesto de novo quando eles morrem. Então, esse estágio chamado vida, esse estágio chamado feijão, é só um estágio intermediário entre a eternidade imanifesta. Nós somos a alma imanifesta. Então, por que São Francisco fala é morrendo que se alcança a vida eterna? Mesmo entendendo morrendo como morte mesmo, você vai se libertar da casca. E você vai ter a experiência dessa expansão, do que é a alma. Certo? Mesmo sem autorrealização. Não importa. Talvez tenha uma outra casca. Mas essa casca, corpo, é um obstáculo para nossas vidas. Porque a nossa identificação com eles nos faz entender, eu sou um feijão. Vocês pensam, não? Eu sou um feijão também? Não? Que mais isso pode ser? O que significa a morte? Morte do ego. De novo, nosso amigo. Se eu pego 1 grão de feijão, uma semente, e tenho minha família inteira para almoçar no domingo, aí eu cozinho 1 feijão, tempero e aí sirvo lá no prato. Vai dar ou não?
Vai dar não, não. Talvez alguns yogis comam 1/5 para cada um, mas normalmente não. Você precisa de um monte de feijão. Então, o que acontece? Um feijão não vai dar nem para uma pessoa comer. Mas eu posso fazer alguma coisa com esse feijão além de cozinhar? Plantar. Se eu cozinhar um feijão, ele vai dar só um pedacinho que não vai dar para sustentar ninguém. E se eu colocar esse feijão na terra, o que vai acontecer com ele? Antes de multiplicar, antes de germinar, Vai morrer já. ele vai morrer. Ele vai apodrecer e vai começar a rachar e ficar todo deformado. Coitado. Sim ou não? Sim. Ele vai perder a forma, ele não vai mais chamar feijão, ele vai se desfigurar lá dentro da terra, sozinho, coitado. E aí dentro dessa desfiguração, dentro dessa perda de nome, de forma, de cor, ele vai perder o gosto, a textura, tudo. Mas dessa perda toda começa a sair uma plantinha. E dessa plantinha saindo regada e cuidada, vai dar uma árvore. E dessa árvore vão sair várias sementes. E aí sim, eu posso cozinhar para minha família. E aí sim eu posso sustentar vários. O que significa isso? O feijão é nossa individualidade. Uma pessoa egoísta, igual a gente cozinhou 1 grão de feijão, uma pessoa egoísta, e a satisfação do feijão é nossa felicidade. Uma pessoa egoísta não consegue trazer felicidade nem para ela mesma, ela nunca está feliz. Ela está sempre insatisfeita e buscando, mas ela nunca acha. Igual 1 grão de feijão, ele não vai nutrir nenhuma pessoa. Uma pessoa egoísta não consegue trazer alegria nem para ela mesma, o que pensar para os outros. Mas, se você planta e passa por esse processo de perder todas essas formas, qualidades e nomes, isso mais para frente vai se tornar uma fonte de alimentação para você e para muita gente. O que significa estar dentro da terra? Se isolar. Esse é o processo de... O que é colocar o feijão na terra? Meditar. A gente precisa de ter nossos momentos a sós. A gente precisa de um pouco de reclusão. Porque senão a gente vai estar sempre extrovertido, sempre consciente do corpo, sempre buscando prazeres, desejos e apegos. Meditação é esse processo que vai transformar o feijão numa árvore. Esse é o processo gradual onde a gente vai começar a perder a identificação com o nome, com a forma do feijão. E essa gradual perda de identidade vai nos trazer a nova identidade. E a identidade é eterna. A vida eterna. Porque se um feijão vira um pé de feijão, ele vai nascer, vai dar um monte, as sementes vão cair. Vão nascer mais e mais, vida eterna. Como a gente quer a nossa vida? Uma vida egoísta, limitada. E o ego está sempre com medo de morrer. Porque ele se identifica com o corpo. Não existe paz para quem tem um ego acentuado. Então a gente precisa plantar. E o que é regar? E o que é cuidar? Boas companhias ao viver, boas leituras, inspiração, bons pensamentos. Eu preciso cuidar. Eu preciso transformar de uma atitude egoísta individual para uma atitude expansiva. Isso é a transformação. Tem um mestre que fala, ser humano é uma equação. Ser humano menos ego é igual a Deus. A própria cruz fala isso pra gente. A cruz tem uma travessa vertical e uma horizontal. A vertical, se a gente pegar isso como uma letra, que letra é essa? I. Em inglês, I significa o quê? Eu. Então, a trava, a madeira horizontal significa o quê? Ou é um sinal de menos no eu, diminua o seu ego.
Ou pode ser crucifica o seu ego. Você escolhe. Os dois vão funcionar. Diminua o seu ego. Crucifica o seu ego. O seu eu pequeno e distorcido. E você vai descobrir a vida eterna que São Francisco está oferecendo. Dá? Gradual. Medita, consciente, pensa. Qual é a outra maneira de morrer? Morrer, a gente falou do corpo, morrer o ego. Qual é uma outra morte? Sentidos. Esse faz parte do ego. Qual uma outra morte que todos nós praticamos? Ih, onde eu estou agora? Sono profundo é uma coisa Hã? A outra morte é meditação profunda. Por quê? Na meditação profunda, você não tem mais consciência do corpo, você não tem mais consciência do seu ego, da sua mente, da sua individualidade, e isso é como uma morte. Aí nunca mais vou meditar. Será que a experiência é ruim? Não, é maravilhosa. Quando realmente acontece um estado de meditação profunda que esses mestres alcançaram, não é só essa experiência de não consciência do corpo que caracteriza a morte, mas esses mestres que alcançaram esse estágio que chama Nirvikalpa Samadhi, nesse estágio, nesse momento, eles não têm respiração, nem pulso, nem batida do coração. Várias vezes o nosso Gurudev entrava nesse estado e as pessoas chamavam os médicos para atestar. E o médico falava assim, eu agora posso emitir um atestado de óbito para ele. E aí dava 20 minutos, ele voltava, falava, ainda não. Vida eterna. E aí quando ele começou a ficar mais velho, os médicos não deixavam mais ele entrar nesse estado. Porque acontecia, paravam todas as funções, ele estava imerso no divino. Vida eterna. Só que é o que acontece, depois demorava para voltar, e ele já estava mais velhinho, não era mais fácil já. Então ele fazia escondido. As pessoas chegavam, por favor, deixa eu ver. Aí ele não aguentava e entrava. Vida eterna. De Lahiri, dizem que o Lahiri não respirava, já em vida, fazendo tudo não respirava. O nosso Gurudev, ele falava, ele pedia para as pessoas, põe a mão aqui no meu nariz, e não tinha ar saindo, enquanto ele estava falando. O Lahiri não tinha batimento. Então essa é a experiência da vida eterna. Você não precisa morrer fisicamente para ter a vida eterna. Você não precisa também degladiar com seu ego, mas medita, vai se aprofundando e vai se aproximando da sua essência, da sua verdadeira natureza, e você vai alcançar a vida eterna. A gente considera essa vida como uma vida real. Eu sou um monge, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou pai, eu sou mãe. Mas será que essa é a vida real? São Francisco está convidando a gente para pensar e entender aonde a gente pode chegar. Ele está falando da vida eterna. E eu estou me baseando só nessa vida que eu considero real, mas ela não é uma vida real. Ela é uma vida temporária. E ela é uma vida mortal. Tudo nessa vida morre. Como eu posso buscar a vida eterna nessa vida? Eu tenho que entender, eu tenho que refletir. E eu tenho que encontrar minha verdadeira relação com Deus e a minha verdadeira identidade. Esse é o caminho para a vida eterna. Se eu não buscar isso, eu estou morto. Isso também é morte. Se uma pessoa vive desde que ela nasce até que ela vai embora, sem entender que ela tem algo para crescer, sem entender que ela tem que expandir a identidade dela, sem entender que ela tem algo maior para buscar, será que ela viveu? Essa vida ela viveu, mas será que é a vida real? Ou ela buscou pelo menos essa vida? Não. Entender essa diferença.
Mas o importante, então, diariamente, a gente sempre contemplar isso, a impermanência de tudo. Contemplar. O nascimento humano precioso, que só é precioso quando a gente pratica, senão ele é um nascimento comum. Uma vez perguntaram para o Guruji, se a gente alcança esse estágio dessa vida verdadeira, a gente alcança a imortalidade. É possível a gente se tornar imortal ou não? E agora? É possível ou não? O que significa ser imortal? Não perecer. Não morrer. Dá pra gente se tornar imortal ou não? A nossa essência é Entendi, a imortal, gente a já é alma imortal. nunca nasceu. A alma, o que significa se tornar imortal? Perder completamente a sua conexão, a sua identidade com esse corpo. Esse corpo não tem jeito, ele vai. Só que se você se conhece como sendo esse corpo, você vai junto com ele. Se você entendeu quem você é, se você realmente reconquistou a sua consciência da sua identidade divina, você se tornou imortal? Não? Mesmo vivendo nesse corpo, você se torna imortal. Ele vem, ele vai. Mas eu não venho e vou. Finish, aposentadoria. Acabou. Esse é o caminho. Uma vez perguntaram para o Guruji, Baba, como está a sua saúde? E ele falou assim, a sua pergunta foi errada. E eu vou te responder do jeito que deveria ser. Você estava perguntando do meu corpo. O meu corpo segue o caminho dele. E eu estou seguindo o meu. A gente só se encontrou por um tempo. A pessoa deve ter ficado meio... Não sei se ela entendeu. Mas o que ele estava falando? A gente está junto por um tempo. Esse corpo vai... Ele tem 6 modificações sempre. Nasce, existe, cresce, amadurece, decai e morre. Mas a alma não tem nada disso. Então, se tornar imortal significa descobrir sua verdadeira identidade, mesmo enquanto você vive no feijão. Nossa essência verdadeira, a gente tem que buscar isso. Isso é morrendo que se vive para a vida eterna. E na morte a pessoa também pode se realizar, né? Claro, na morte e na vida. Se a minha consciência está aqui para baixo, eu estou matando a minha vida eterna. Se a minha atenção está sempre indo para baixo no mundo, nos prazeres, no dinheiro, sexo, comida, emoções, ego. Se a minha atenção está sempre indo para cá só, eu estou morrendo para a vida eterna. Não é que eu estou morrendo para alcançar a vida eterna, eu estou matando a vida eterna. Mas, se eu levo a minha atenção para cá, para cima, eu estou alcançando a vida eterna. E eu estou morrendo para a vida temporária. Não significa que eu não vou viver. Eu vou continuar ganhando dinheiro, tendo relacionamentos, comer, beber. Eu vou continuar tendo emoções. Mas o meu propósito tem que ser elevado. A minha direção da vida tem que ser diferente. Se eu esquecer que eu tenho algo para galgar e para subir, aqui é o reino dos céus. A minha vida vai ser mortal. Eu tenho que entender para onde eu quero direcionar a minha vida. Para mortalidade ou para imortalidade. Morrendo, que eu alcanço a vida eterna. Dá para entender? Se a gente parar para pensar, doar. Primeiro é doar, dar. O segundo era perdoar. E o terceiro é morrer. Parece que eu estou abrindo mão de algo. Para dar eu tenho que abrir mão de algo, não é? Porque eu tenho que ter algo para dar. Perdoar eu estou abrindo mão de algo. Talvez do meu orgulho, da minha honra, da minha razão. Eu estou abrindo mão de algo. E morrer, também estou abrindo mão de um monte de coisa. Mas será que realmente eu estou dando e perdendo? Será que eu estou abrindo mão de algo? Ou será que eu estou trocando? Ou será que eu estou recebendo? Eu estou trocando umas quinquilharias. Que quinquilharias são essas? Das coisas que eu considero minhas e que eu tenho ego e vaidade. O perdoar, eu estou
abrindo mão da minha vaidade, do meu orgulho, e do morrer, eu estou abrindo mão da minha consciência pequena, individual, egoísta, para receber o quê? Para receber amor incondicional. Eu dei uma miséria, eu vou receber amor incondicional. Eu abri mão do meu orgulho, do meu ego, da minha honra um pouquinho para perdoar. Eu recebi o quê? Felicidade e paz. Eu abri mão da minha consciência corporal e pequena e recebi uma consciência infinita e divina. Será que eu estou dando ou estou recebendo? Então, será que... E até isso é um investimento. Nós também estamos negociando. E é uma troca muito fantástica. Pensem nesse negócio. Esse é o melhor negócio que a gente pode fazer. Trocar. São Francisco ofereceu para a gente um caminho. São Francisco e os mestres estão convidando a gente para mudar nossas vidas com essas linhas. Depende de cada um de nós. O que a gente faz com isso? Mudar está nas nossas mãos. É só a gente querer. 3 coisas são necessárias para a nossa transformação do coração. A primeira é desejo, vontade, disciplina, a energia para fazer. A segunda é consciência. Você tem que saber o que você quer mudar. Você tem que ter essa autoanálise, esse autoconhecimento. É isso que eu quero eliminar. É o ódio, é a ofensa, é as trevas. Você tem que saber o que você tem que mudar para poder mudar. E a última é, se você pensar que sozinho você pode mudar, pode esquecer. Você não vai conseguir. Então a última característica necessária dessas 3 ferramentas é, você tem que estar conectado com a força que pode te fazer mudar, com a força que pode te fazer transformar e crescer. E essa força é Deus. Tenha disciplina, tenha vontade, tenha clareza. Saiba o que você quer mudar. Mas não esquece da força que vai te ajudar para mudar e fazer mudar. Essas 3 coisas juntas vão ser a fórmula do nosso sucesso. E se a gente parar um pouco para pensar, em sânscrito, o que significa disciplina, energia, força, qual é a palavra? Tapas. Tapaha. Conhecer, entender o que você precisa mudar, fazer uma autoanálise, ter clareza da sua transformação, significa swadhyaya, autoanálise, autoestudo. E essa vontade de se conectar com a força superior que pode fazer tudo, que pode te abençoar e que pode te mergulhar no oceano de amor, significa Ishvara Pranidhana, que é entrega a Deus, conexão com Deus. Então essas 3 ferramentas necessárias para nossas transformações definem o quê? Kriya Yoga. O nosso caminho espiritual é definido por essas 3 coisas. Disciplina, convicção, energia, autoanálise, autoestudo e amor a Deus. A gente tem tudo nas mãos. A gente tem um instrumento. A gente tem uns exemplos que alcançaram isso. A gente tem esses santos nos inspirando o tempo inteiro. O que mais a gente precisa? Quanto tempo a gente vai esperar para colocar o feijão na terra? Uma hora não dá mais, vai vir um bicho e vai comer. Cada um de nós. Reflitam, pensem e usem esse momento para transformar. É um convite e é uma espera. Eles estão esperando. Certo? Vamos fechar os olhos, por favor. Ó Deus, ó Mestres, ó São Francisco, obrigado por toda essa inspiração que recebemos. Obrigado por todas essas oportunidades que nós recebemos.
Abram nossos olhos para essas oportunidades. Permitam-nos entender que tudo é uma chance, tudo é uma bênção, até mesmo os desafios e problemas e dificuldades são bênçãos disfarçadas. Que nossas vidas possam mudar, se transformar. Dando o que se recebe. Ó Deus, eu só posso ofertar o que eu tenho, mas meu coração está cheio de negatividade, de fraqueza, de emoções desreguladas. Para quem eu vou oferecer isso? O único lugar é para você. Primeiro eu preciso ofertar tudo que enche e entope meu coração, para esvaziá-lo, para que então seu amor possa fluir. Me ensina a oferecer. Me ensina a me esvaziar, para que você possa me completar. Me ajuda, ó Deus, a ter esse coração mais amoroso, macio como uma manteiga, pronto para perdoar, pronto para esquecer, e não esse coração duro e contraído. Me ajuda a expandir. Me ajuda, ó Senhor, a ter a capacidade de perdoar a mim mesmo. Lembrar que eu sou seu filho puro, divino e perfeito, e todos também são. Me ensina a perceber a tua presença em todos, e esse perdão vai ficar fácil. Me guia. Me ensina que em cada respiração eu posso morrer para o ego, para a vaidade e para a ignorância, e posso alcançar a minha verdadeira identidade. Me ensina o caminho dessa morte da ignorância. Minhas respirações estão passando, ó Deus. O tempo está passando. E essa existência vai chegar ao fim. Até quando eu vou continuar vivendo em vão? Até quando eu vou usar essa existência humana que é a mais rara e preciosa só para o prazer, só para apegos, só para aumentar a minha ignorância? Me ensina a viver, ó Mestre. Me ensina a aproveitar essa vida, esse presente. Eu quero mudar. Eu quero crescer. Mas como eu faço isso sozinho? Me guia em cada passo, ó Mãe. Eu me entrego, eu me curvo. Cuida da minha vida. Eu vou mudar. Me mostra o caminho e eu vou seguir. Que as bênçãos de Deus, que as bênçãos de São Francisco, que as bênçãos de todos os mestres e santos estejam sobre todos nós, nos guiando, nos apoiando e nos estimulando. E que essa vida seja usada para alcançar a perfeição. Nós nascemos para isso. Essa é a nossa herança divina, esse é o nosso tesouro que aguarda cada um de nós. Alcançá-lo depende da sua própria vontade, nada mais. Se você quiser, ninguém nesse mundo pode te impedir. Tentando me conectar com essa essência divina que habita em cada um de vocês. Eu me curvo a todos vocês com gratidão. Om. Amém. Amém. Om. Obrigado a todos por essa oportunidade, por essa chance. E esse é só o começo. Agora é hora de pôr em prática.